Se você entender este livro aqui, se você se aplicar, se você se esforçar, se você não for preguiçoso, se você comprar esse livro e ler diariamente e usar a sua inteligência, analisar, estudar, imaginar. Sim, para você entender a Bíblia, você tem que meio que se transportar naquela época, quais eram as situações, o contexto. Era uma época totalmente diferente. Bom, em resumo, se você ler e se esforçar para entender este livro aqui, você vai compreender como é que Deus opera, como é que Deus trabalha. Você vai entender a lógica de Deus. Você vai entender como é que nós chegamos aonde chegamos. Por que que o mundo está como está. Mas você precisa pegar esse livro e ler. Ler. Se esforçar para compreender. Eu estava justamente fazendo isso, meditando, analisando, pensando. E você sabe que para você fazer isso, é bom você se... Eu prefiro, por exemplo, ficar no meu quarto, longe de qualquer tecnologia e abrir minha mente para as coisas de Deus. E ficar ali analisando. Então, não adianta você querer ler a Bíblia com a televisão ligada. Não adianta você querer ler a Bíblia com o seu celular toda hora apitando, com as distrações. Você tem que se esforçar para compreender o que Deus, ouça com clareza, o que Deus quer falar com você. Assim como Deus falou comigo agora há pouco. E Deus falou o quê? E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu estava pensando, alguns dias aí eu fiz aniversário e na minha oração a Deus, estava orando a Deus, eu falei para Deus as seguintes palavras: Senhor Deus, desde o dia que eu nasci, desde o dia que eu saí do ventre da minha mãe, eu sou um pecador aos teus olhos. Eu estava orando dessa maneira. E me veio na minha inteligência que Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Deus sabe, ou Deus sabia que ao me ver saindo do ventre da minha mãe, nascia ali mais um pecador. Deus já sabia que eu ia ser um pecador. Deus já sabia que eu ia, é um bebê, é puro, mas aquele bebê, aquela criança ia ser influenciada numa atmosfera pecaminosa, aonde as pessoas falam palavrão, aonde as pessoas têm ciúmes, inveja, aonde existe a mentira, aonde existem todas aquelas coisas que você sabe, que você vê no dia a dia nesse mundo. Então Deus sabia como é que eu vou colocar uma criança, um exemplo, mas uma criança nasce, ela nasce pura, sem pecado, mas conforme ela vai crescendo, desenvolvendo, esse mundo, ele nos contagia, ele nos contamina com o pecado. E sem contar toda essa influência da atmosfera, sem contar tudo isso, ainda existe o quê? O diabo para nos tentar. O diabo para soprar, faz isso, faz aquilo, faz assim. Entende? Tudo isso nos separa de Deus. Você conhece aquela palavra que diz: são os seus pecados que separaram você de Deus. Então nós nascemos num mundo pecaminoso, cheio de pecado e ainda com o diabo para nos tentar e nos afastar de Deus. E é por esse motivo, presta atenção, é por esse motivo que Deus Pai fez o quê? Enviou
o seu Filho Jesus, porque ele já sabia que não havia nenhuma esperança para nós. Então ele fez o quê? Eu vou enviar meu Filho Jesus, ele não vai pecar. Jesus foi o único na raça humana que nunca cometeu nenhum pecado. Por isso ele não morreu. Quer dizer, ele morreu e ressuscitou. Compreende? A morte não teve como segurá-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, Jesus nos ensinou, e eu estou simplificando, você tem que ler para entender mais. Jesus nos ensinou o quê? Que através da fé nele, na pessoa dele, porque ele se sacrificou por nós, através do sacrifício dele, nós somos considerados justos diante de Deus Pai, e assim nós temos acesso a Deus Pai, através única e exclusivamente de Jesus Cristo. Então vamos responder a pergunta, que eu odeio vídeo longo. O que Deus quer de mim, de você? O que Deus quer de nós? Perfeição? Não. Ele já sabia que eu, ao sair do ventre da minha mãe, ia viver num mundo podre e eventualmente, com certeza, iria cometer pecados e falhar. É bem verdade que alguns cometem mais que outros, mas isso não vem ao caso. Então, Deus ele quer que nós aceitamos o Senhor Jesus e através do Senhor Jesus nós sejamos justos diante de Deus e tenhamos comunhão para com Deus. Como é que essa comunhão para com Deus funciona? Ora, naturalmente, eu devo me esforçar ao meu limite e até acima do meu limite, porque Paulo falou assim, na sua luta você ainda não deu o seu sangue. Então, nós devemos dar o nosso máximo para fugir do pecado, para evitar o pecado. Deus sabe que nós somos falhos, mas Deus também vê da nossa parte o quê? O nosso esforço, o nosso empenho em não pecar contra Ele. E é isso que Deus quer de todos nós. Aceitando Jesus e fugindo do pecado, resistindo ao pecado, Jesus disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistindo, você não vai conseguir ser um cristão se você não tiver resistência, se você não tiver resiliência. Então, nesse esforço, Deus nos aceita e nos considera justo. Eu estou lembrando aqui, você lembra também do pai que viu o seu filho pegar os seus bens e sair pelo mundo afora. E fez um monte de besteira, não é verdade? E o que o pai, que representa Deus, esperava? Que o seu filho retornasse com humildade, reconhecesse os seus erros, suas falhas, e aí o pai o aceitaria de volta. Então é isso que Deus quer de nós. Assim como a história do pai e do filho pródigo. Deus não quer perfeição da nossa parte, mas Deus quer ver a nossa humildade, a nossa força em obedecer esse livro. E para você obedecer esse livro, você tem que ler. Eventualmente você vai falhar, mas Deus está vendo a sua força de vontade. E através da fé única e exclusiva na pessoa de Jesus, você tem uma chance. Eu digo, não uma chance, se você fizer certo, você tem o seu nome escrito no livro da vida e você pode entrar no reino dos céus, tá bom? Então é isso que Deus quer de você, tá bom? Se você compreender esse livro, se você ler esse livro e se esforçar para compreendê-lo, a sua vida muda e Deus concede a ti vida eterna. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira tenha ajudado a sua pessoa. Um abraço.